Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área, a gente vai dar início então à nossa segunda aula desse segundo módulo de React, certo? Bom, nessa aula então basicamente a gente vai estudar um pouquinho sobre navegações dentro do React, né? A renderização de componentes ali conforme a rota que é chamado. Bom, para isso a gente vai iniciar então instalando um pacote no npm install "-save", isso na pasta do nosso projeto, tá? React Router DOM. Show? Então a gente vai fazer a instalação aqui e assim que finalizar a instalação desse pacote eu já retorno com vocês para a gente poder dar sequência aqui no roteamento, perfeito? Bom, show de bola, ele finalizou aqui a instalação, né? Eu só estou com o meu projetinho aberto aqui, aquele projeto que nós utilizamos na aula passada, na finalização do primeiro módulo, né? Eu vou utilizar ele mesmo para a gente entender um pouquinho aí sobre as navegações entre os componentes, perfeito? Bom, primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou importar esse browser, eu vou importar um pacote desestruturando ele from React Router DOM, beleza? Então eu vou desestruturar o quê? Eu vou dizer que browser router as router, certo? Vou importar também o link para nós utilizarmos e também o route. Show? Então aqui ele só vai apontar para mim que eu não estou utilizando ele ainda. Vou remover esse app2 que nós não vamos utilizar. E aqui nós vamos iniciar então a navegação. Bom, primeiro aqui então a gente vai iniciar com o router, certo? Ele vai ser a tag principal aí, então de exportação do o nosso componente principal ali, englobando os componentes que tem que ser renderizados, ok? Vou remover esse app também e a gente vai iniciar aqui com um link, perfeito? Esse link aqui, ele vai ser basicamente o home, né? A nossa rota principal ali, então seria. Vou dizer o to, passar uma propriedade para ele, então esse to vai ser igual a barra só. Perfeito? Ele vai nos levar até a rota barra. Beleza, então eu vou criar mais uma rota aqui, no qual vai ser tarefas, perfeito? E esse aqui vai ser barra tarefas. Até aqui sem complicações. Vamos descer mais um pouquinho aqui. A gente vai ter que declarar, então, esse link ele vai ser linkado a qual rota, né? Então, a gente vai ter que declarar um route aqui. Essa tag é uma auto-close tag, então a gente não precisa se preocupar ali com a outra, né? Com o fechamento dela, ela já se auto-fecha. Aqui, então, eu vou dizer o seguinte, path. Aonde que essa rota vai me levar, né? Essa rota vai me levar, então, a barra, simplesmente barra para ser a rota principal ali do nosso componente aqui, então. Perfeito? Então, eu preciso declarar aqui um exact. Por quê? Porque na próxima declaração de rota aqui, nós vamos entender isso daí um pouco melhor. Ó, barra tarefas, correto? Então, aqui eu não preciso ser exact, eu posso ser barra tarefas. E por que isso daqui? Bom, basicamente, o que acontece quando nós chamamos essa rota tarefas, ele vai reconhecer que nós temos essa barra aqui, certo? E ele vai nos jogar até a rota principal. Por isso que nós declaramos o exact dentro da rota principal, justamente por quê? Porque quando nós digitamos barra tarefas, barra ou alguma coisa que seja nossas rotas, de fato vai ter uma barra ali, entendeu? Então quando nós declaramos o exact, significa que a rota tem que ser exatamente daquela forma, ou seja, só a rota principal que seria o barra, perfeito? Depois da declaração do path aqui, onde que essa rota vai nos levar, a gente também precisa dizer o componente que vai ser renderizado quando nós chamarmos essa rota, correto? Então aqui nesse caso, como que vai ser a rota principal? Eu vou dizer um componente home aqui, né? Eu vou criar um componente chamado home, certo? Vou importar esse componente, import home from ponto barra components barra home, perfeito? Agora nós vamos criar esse componente aqui então na pastinha de components. Então, home.js. Beleza? Aqui eu só vou importar o React. Show? E vou exportar somente uma função ali, um componente de função que vai nos informar só um textinho ali dizendo que é a rota home, ok? Export default. Vou declarar uma função anônima, porque a gente já declarou o nome dela ali. Vou dar return, aqui abrindo a expressão, e vou dizer só um H4 ali, bem-vindos a home, certo? Show de bola. Aqui a gente já vai salvar esse componente já está sendo importado aqui, e o nosso componente app, que na aula anterior era a lista de tarefas, então eu vou jogar na rota barra tarefas, tá? Então a gente vai copiar esse componente aqui, depois do barra tarefas aqui, eu vou dizer que vai renderizar para mim o component, app no caso, né? Não seria tarefas. Bom, perfeito.
Bom, então aqui nós vamos salvar esse código aqui, para a gente já ver como é que vai funcionar. Bom, perfeito, aqui ele já criou 2 botões para mim. Então esse link basicamente seria a abertura A, né, lá do HTML principal lá que nós estudamos aí no curso anterior de desenvolvimento web. Bom, mas aqui, no caso, então, cada link desse, ele vai ser representado como se fosse o A, né? Dentro desse link aqui, eu só vou declarar um style aqui, bem rápido, para a gente poder enxergar de uma forma melhor, tá? Eu já vou explicar como que funciona o style dentro do React, tá? Mas aí a gente vai ver isso também numa próxima aula mais a fundo. Então, margin left, eu vou dar 25 pixels, perfeito? Então aqui, ele já deu 25 pixels aqui de distância de um do outro, e agora a gente já pode testar, então. Quando a gente clicar no barra tarefas, ele renderiza para mim o componente app, certo? Então aqui já tem uma navegaçãozinha acontecendo, certo? Quando a rota é iniciada, quando esse localhost é iniciado, por padrão, ele já vai puxar para mim a rota barra, tá? Então é por isso que nesse caso aqui, o componente home ele já está sendo exibido, perfeito? Bom, aqui sem nenhum mistério aqui, tranquilo, essa navegação então ela já está funcionando para nós, perfeito? O que nós vamos fazer aqui é testar uma nova rota e eu vou chamar ela de sobre, perfeito? Vou criar mais uma aqui, vai renderizar o componente sobre para gente. Sobre, eu vou importar esse componente, também tenho que criar ele. Import sobre from ponto barra components barra sobre. Beleza? Então a gente vai criar um novo arquivo na nossa pasta components sobre.js. Perfeito? Bom, aqui no React, eu acho que eu esqueci de falar nas aulas anteriores, nós temos uma prática, uma boa prática de iniciar sempre o componente, sempre o nome do componente em letra maiúscula, tá? Isso daí é uma boa prática para a gente poder aí se adaptando, já poder, quando a gente pegar um projeto um pouco maior, uma coisa mais complexa, a gente já entender que aquele ali são os componentes e que vão ser renderizados de tal forma, beleza? Então aqui eu vou dar um import React from React normal, vou exportar também export default, uma função anônima pode ser também, dando return, certo? Eu vou retornar uma expressão, então eu vou dizer, pode ser página sobre nós. Show de bola. Então já vou salvar esse componente, vou salvar aqui também o nosso componente principal, o index, né, a entrada do nosso projeto, mas aqui eu vou colocar sobre. Beleza? Então aqui, se a gente salvar, a gente já vai ter então uma outra rota ali, um outro botão, né, disponível para a gente clicar. Se a gente clicar em sobre, era para ele ter renderizado sobre, vamos só dar uma olhadinha, tô importando sobre, barra sobre, entendi, aqui ó, no nosso path, então, do sobre eu tenho que colocar barra sobre, porque aqui a gente está apontando para essa rota, perfeito? E como a gente aqui não estava dizendo que não ia ser renderizado nada nessa, a gente estava tentando renderizar o tarefas no caso, né? Então a gente não acabou dando um conflitinho ali, mas a gente já ajustou. Então, home, tarefas, certo? E sobre. E inclusive se eu quiser adicionar então uma nova tarefa aqui, a gente vai poder, normalmente ele vai funcionar igual estava funcionando anteriormente, tá? O componente ele se mantém o mesmo. Perfeito? Bom, então a gente viu um pouquinho sobre o roteamento, então, acredito que no final desse módulo a gente esteja construindo aí, então, um sisteminha ali, básico, porém bem bacana, né, de controle de estacionamento, a gente vai ver a entrada e saída de veículo e tal, a gente vai utilizar bastante também esse React Router DOM aqui, para nos auxiliar, então, ali, de repente, numa entrada de carros ou numa saída, perfeito? Bom, na próxima aula, então, a gente já faz uma introduçãozinha aí básica a um banco de dados chamado JSON Server, né? Mas isso é papo para a próxima aula. Bom, então eu te vejo lá. Falou!